Estudante estuda Inéditas 2021. Nos atos individuais que afetam pessoas determinadas, uma limitação para a autotutela é a necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa, por meio de processo administrativo. As pessoas cujos interesses serão afetados de forma negativa pelo desfazimento do ato. Item correto. Uma limitação para a autotutela é a necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa por meio de processo administrativo. As pessoas cujos interesses serão afetados de forma negativa pelo desfazimento do ato. Conforme Lucas Rocha Furtado, essa necessidade do direito de defesa apenas ocorre nas hipóteses de atos individuais, atos que afetam pessoa ou pessoas determinadas. Exemplo, nomeação de uma pessoa aprovada em concurso. Nos atos gerais, não há necessidade de direito de defesa. Exemplo, anulação de um concurso público por motivo de fraude. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme doutrina majoritária e jurisprudência, todos os atos administrativos devem ser motivados, sejam eles discricionários ou vinculados, com uma única exceção, que é a exoneração de ocupante de cargo em comissão, conhecida como exoneração ad nutum, uma vez que possui tratamento constitucional próprio. Item correto. Segundo Lucas Rocha Furtado, todos os atos administrativos devem ser motivados, sejam eles discricionários ou vinculados, com uma única exceção, que é a exoneração de ocupante de cargo em comissão, conhecida como exoneração ad nutum, uma vez que possui tratamento constitucional próprio. Segundo Maria de Pietro, a obrigatoriedade de motivar se justifica em qualquer tipo de ato, pois é uma formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos. Estudante estuda Inéditas 2021. Considere a seguinte situação hipotética. Um município brasileiro está sem veículo para transportar um lote de vacina da Covid-19. O lote está próximo do vencimento e o prefeito municipal, defendendo o interesse coletivo, requisitou de empresa privada o uso de suas vans para transportar esse lote de vacinas. O prefeito municipal tem essa prerrogativa de requisitar bens particulares. Item correto. São regras que colocam a administração pública em condições de superioridade nas relações com o particular. São benefícios que o setor público dispõe. Por exemplo, possibilidade de requisitar bens e serviços, possibilidade de ocupar temporariamente imóvel particular, possibilidade de aplicar sanções administrativas, possibilidade de alterar ou rescindir unilateralmente os contratos administrativos. Estudante estuda Inéditas 2021. O Supremo Tribunal Federal pode declarar a inconstitucionalidade do conteúdo de uma lei se ela se mostrar desproporcional ou desarrazoada. Item correto. O STF pode declarar a inconstitucionalidade material do conteúdo de uma lei se ela se mostrar desproporcional ou desarrazoada. ADI 855, Paraná. O STF declarou inconstitucional lei que obrigava os estabelecimentos que comercializem gás liquefeito de petróleo a pesarem, à vista do consumidor, os botijões ou cilindros entregues ou recebidos pela substituição, com abatimento proporcional do preço do produto ante a eventual verificação de diferença a menor entre o conteúdo e a quantidade líquida especificada no recipiente. Motivo: violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direito. Estudante estuda Inéditas 2021.
A doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro não faz distinção em sua abordagem doutrinária das expressões regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Item errado. Maria Silvia Zanella de Pietro faz distinção das expressões regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, a expressão regime jurídico da administração público designa, em sentido amplo, os regimes de direito público e de direito privado a que pode submeter-se a administração pública. Expressão regime jurídico administrativo designa apenas o conjunto de traços, de conotações que tipificam o direito administrativo, colocando a administração pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. Os institutos do impedimento e da suspeição têm como objetivo retirar do processo, administrativos ou judiciais, as pessoas que não possuem condições de aplicar a lei de forma imparcial. Item correto. Impedimento e suspeição. Objetiva afastar dos processos administrativos ou judiciais as pessoas que não possuem condições de aplicar a lei de forma imparcial e isonômica. Situação que podem tornar alguém suspeito. Vínculo familiar, parentesco, amizade ou inimizade com pessoas que participam do processo. Exemplo: se um juiz possuir inimizade reconhecida com uma pessoa que faça parte de um processo judicial, esse juiz não poderá julgar de forma imparcial e isonômica. Assim, para impedir possíveis favorecimentos ou desfavorecimentos, é recomendável o afastamento da autoridade. Estudante estuda Inéditas 2021. É exemplo da aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado a desapropriação de um imóvel para a construção de uma estrada em que o interesse público prevalece sobre o proprietário do bem. Item correto. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Em uma situação de conflito entre interesse de um particular e o interesse público deve prevalecer. É uma prerrogativa administrativa, ou seja, é um poder conferido à administração para lhe assegurar a posição de superioridade perante o particular, aplicando-se apenas nas relações em que o poder público atua em prol do interesse da sociedade. Por exemplo, desapropriação de um imóvel para a construção de uma estrada, em que o interesse público prevalece sobre o proprietário do bem.